Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius de Almeida, da STEP de Filosofia. Hoje trataremos de um assunto que é de grande importância para a filosofia, que são as filosofias modernas. E também é um assunto que cai muito no vestibular. Nesse primeiro vídeo, trataremos mais o seu processo histórico e, no segundo vídeo, as correntes filosóficas mais específicas e também com seus respectivos filósofos. O conjunto das filosofias modernas correspondem a uma produção filosófica dos séculos XVII e XVIII. Alguns historiadores fazem essa classificação até o século XIX. Outros já concentram apenas até o século XVII. Por causa dessas características que veremos a seguir, preferimos chamar de filosofia moderna ou de modernidade em filosofias aos séculos XVII e XVIII, associando-se ao século XIX ao XX. Então, algo parecido que já afirmamos em outras aulas sobre as filosofias medievais, vale aqui para as filosofias modernas ou a modernidade. Por exemplo, é inadequado tratar os séculos XVII e XVIII como um período homogêneo e dotado de filosofias também homogêneas. Além disso, os limites temporais dos séculos XVII e XVIII, eles não são fixos. Mais do que fronteiras rígidas, eles são apenas indicativos que se oscilam em processos históricos. Pela linha temporal a seguir, você pode notar que em 2 séculos, pelo menos 4 estilos filosóficos, 4 correntes filosóficas foram produzidas na modernidade e que duram até hoje. O racionalismo, o empirismo, o materialismo e o iluminismo. Você também pode observar que as raízes das filosofias modernas estão fincadas, estão enraizadas num pensamento antigo medieval e renascentista. E que o ceticismo, revalorizado durante o Renascimento, constitui uma presença de grande importância para os filósofos modernos, chegando até os dias de hoje. hoje. Então, a variedade de produção filosófica moderna e suas raízes antigo-medievais são inquestionáveis. No entanto, um dado que parece ser comum aos filósofos modernos é o seguinte: eles buscavam criar filosofias inteiramente novas ou puras e em maior ou menor grau, querendo romper com o passado. Em geral, eles se chamavam modernos como se não houvesse nenhuma continuidade explícita entre eles e a tradição antiga, medieval e renascentista. Ele se autodeclarava moderno, não essa autodeclaração moderna não se constituía, porém, um erro, porque, em primeiro lugar, precisamos atentar que eles não tinham referência de estudos históricos detalhados, como possuímos hoje, para observar continuidades e rupturas reais. Além disso, nem sempre os modernos leram as obras de outros filósofos, mas liam obras de filósofos que comentavam, ou autores que comentavam esses filósofos, ou mesmo que faziam pequenos resumos e manuais. Então, portanto, havia um processo de interpretação do original.
E, por fim, é preciso lembrar que, mesmo retomando elementos de pensadores anteriores, seja para criticar, seja para repetir, um filósofo, em geral, ele sempre recomeça a filosofia por sua maneira de filosofar. E ela é única. Em outras palavras, como um filósofo, há sempre uma novidade ou um reinício do filosofar. Cada pensador é único em sua maneira de entender e reelaborar os temas, as problemáticas, de solucionar essas problemáticas ou relativizar ou reativar soluções anteriores. Então, podemos entender que no século XVIII, quando os filósofos e historiadores, em geral, eram os mesmos, procederam uma classificação dos períodos históricos e que se chamavam modernos. Então, de certa maneira, os pensadores, os filósofos modernos também viviam uma mista admiração pelas novidades do que estava acontecendo, sobretudo em relação às ciências, concebidas segundo o modelo renascentista, e o descontentamento com as explicações tradicionais. Embora muitos filósofos modernos tenham continuado a ser religiosos, a religião era tida como uma forte decepção, uma fonte de decepção, né? Então, as guerras entre católicos e protestantes no século XVI não deixavam dúvida a esse respeito, assim como as práticas da Inquisição, tanto católica quanto protestante. E, ao final, mesmo os protestantes que haviam representado uma esperança de renovação para muitos cristãos, acabaram envolvidos em práticas violentas, como foi o caso da condenação de um médico espanhol e teólogo, Miguel de Cervé, queimado vivo em Genebra pelos calvinistas. Então, as amarras das práticas sociais e de algumas formas do pensamento obscura precisava então ser desatada. Então era preciso decidir pela ruptura que tantos filósofos modernos desejavam. Então nascia o que alguns historiadores chamavam de projeto moderno. Busca de formas mais seguras de conhecimento e de ação para que contribuía enormemente à herança dos filósofos renascentistas e à nova concepção de conhecimento científico baseado em modelos matemáticos. Esse projeto justifica-se historicamente, a ideia da refundação da filosofia e também a revalorização do ceticismo, pois, diante dessa variedade de respostas filosóficas, visões de mundo, teorias científicas, descobertas culturais, sobretudo com as grandes navegações que levaram às Américas, por exemplo, era natural pôr em questão a própria capacidade racional de conhecer com segurança. Então, um filósofo chamado Michel de Montaigne, por exemplo, mesmo sem se tornar exatamente cético, foi um dos primeiros a conceber uma relativização cultural, tirando do modo do pensar europeu do centro da reflexão e dedicando-se à tentativa de compreender populações indígenas no contexto delas mesmas. Descartes, então, por sua vez, ele procurava superar o ceticismo. Foi, em grande parte, influenciado por ele, e diante, portanto, de inúmeras novidades que os tempos modernos traziam, os filósofos decidiram, de modo geral, apostar em um projeto que pusesse em primeiro plano aquilo que, acima de qualquer dúvida, caracteriza a experiência humana, o uso da razão. E até para contrariar, nesse sentido, a tradição.
decidiram contrariar os usos tradicionais da razão e é preciso servir-se dela. E a principal atividade da razão passa agora a ser também a principal preocupação dos filósofos, ou seja, o conhecimento. Como as pessoas conhecem? Qual é a origem do conhecimento? Então, antes de dedicar à atividade de conhecer o mundo, era preciso conhecer o conhecimento. Investigar quais as reais possibilidades de conhecer e os reais métodos para pôr essa atividade em prática. É por esse motivo, ou por outro, que o projeto moderno, que se acostumava considerar a atenção ao conhecimento como marca natural das filosofias modernas. Então, justificar o tipo e o modo de conhecimento praticando torna-se uma tarefa de primeira importância. Principal objetivo, então. Tal preocupação dos filósofos modernos está na raiz do racionalismo, como do empirismo. Duas correntes filosóficas opostas, típicas da modernidade. O racionalismo dá prioridade ao papel da razão na atividade de conhecer. E entende-se o ser humano como um ser dotado de consciência reflexiva que permite elaborar informações captadas por meio dos 5 sentidos. O empirismo, por sua vez, ele dá prioridade ao papel dos 5 sentidos e entende a razão como um hábito desenvolvido pelo uso dos mesmos sentidos. Se o racionalismo afirma a existência de uma capacidade humana situada na alma, que possibilita a atividade dos 5 sentidos, o empirismo prefere afirmar que a razão é apenas um nome do hábito gerado pela atividade dos sentidos. E aí ele entra em debate, e esse debate de interpretações racionalistas e empiristas ampliam-se no campo da teoria do conhecimento para outros saberes, entre eles a ética e a política. Ambas se tornaram áreas específicas da pesquisa filosófica em continuidade ao que já foram concebidos durante o Renascimento. Então, racionalistas como Descartes defenderão que, pelo uso da razão, é possível chegar à verdade no campo das emoções, da ação ética e da ação política. Uma razão bem desenvolvida poderia controlar os diversos aspectos da vida humana. Já os empiristas, como David Hume, alertarão para que o que considerava as ilusões da razão e preferirão tomar como fonte de compreensão da vida humana a que, segundo eles, era evidente o papel das sensações, o conhecimento obtido por meio dos 5 sentidos e das paixões ou emoções. Na reflexão ética, é, portanto, a razão seria vista de modo mais adequado se fosse posta em seu lugar, não como controladora das emoções, mas como uma serva, no mínimo, sua aliada. E, em consequência disso, o debate entre racionalismo e empirismo surge um outro estilo filosófico interessado em levar até a análise das possibilidades e dos limites do conhecimento mesmo. Trata-se da filosofia transcendental de Immanuel Kant. Vendo as razões no pensamento racionalista de Descartes e na atitude empirista de David Hume, Kant procura conciliar e oferecer uma concepção mais adequada da razão humana. Ele concorda com Descartes quando este afirma que a razão tem um papel fundamental na organização dos dados oferecidos pelos 5 sentidos, pois os 5 sentidos sozinhos não produzem conhecimento. Porém,
sem as informações captadas pelos sentidos, a razão deixa de ter material para elaborar. Nisso, David Hume tinha razão. Então, Kant elabora uma teoria como uma atividade de uma estrutura universal presente em todos os seres humanos, ou seja, uma estrutura da subjetividade transcendental, que quer dizer, ou seja, uma estrutura cognitiva dada sempre que existe um ser humano e operante sobre os dados da sensibilidade, ou seja, os 5 sentidos. O trabalho de Kant, então, separa, de um lado, aquilo que pode ser conhecido de modo seguro, científico, com base no entendimento. E do outro, aquilo que não pode ser conhecido de modo científico, embora, pela atividade da razão, possa fazer algum sentido para os indivíduos e os grupos. Pensando em termos de modelos, então é possível afirmar que o modelo moderno, do novo homem, dessa nova filosofia, desse novo jeito de agir e pensar, é a ciência, que tem como raiz o Renascimento, para guiar a compreensão do conhecimento humano e a própria concepção da razão. Então, o conhecimento seguro e racional será o conhecimento produzido ao modo da ciência, sobretudo no modelo matemático. E a própria razão será, aos poucos, associada com o procedimento da observação, da experimentação e tradução, princípios básicos da ciência, em termos matemáticos. Em alguns casos, chega-se mesmo a adotar o padrão científico como orientador da concepção de um ser humano e de um mundo, que serão vistos como mecanismos ou máquinas, que é uma corrente chamada mecanicista. Nesse contexto, os filósofos desconfiarão de reflexões que recorrem a ideias como Deus, alma, bem supremo e etc. Pois tais elementos, tais problemáticas, tais assuntos são considerados como externos ao campo que a razão concebida segundo o modelo científico pode explorar. É compreensível, então, que no século XVIII tenha surgido propostas filosóficas que estão comprometidas nas investigações unicamente com uma base material de experiências e defensoras da explicação da natureza tão somente no campo material, e sem recorrer a qualquer coisa não material. Também desenvolvia-se, assim, o materialismo como doutrina filosófica, e do qual surgiu uma outra novidade, o ateísmo, ou seja, a postura cujo objetivo era negar a existência de Deus. Então, a ênfase na filosofia moderna é dada à razão, e fez com que as filosofias produzidas no século XVIII recebessem o nome de iluminismo. Tratava-se, então, de uma confiança, né, irrestrita no poder da razão para explicar a experiência humana. Então, chegou-se a mesmo a crer que o ser humano pode se aprimorar, aperfeiçoar-se pela razão ao ponto de progredir sempre e encontrar a felicidade ética e política. A crença no processo sem fim, ou na perfeição do ser humano, levou à distinção entre natureza e cultura. Pensando que a natureza, no seu mundo físico,
no mundo da física, no mundo da química, no mundo da biologia, nesse mundo físico-químico biológico, seria o campo da necessidade, das leis fixas. A cultura, então, ou a civilização, seria o campo propriamente humano, lugar da autoconstrução da liberdade. Então, esse é um pouco do processo histórico da construção, como vão se organizando as filosofias modernas. Um projeto de um novo homem, um projeto de novas possibilidades e também um projeto de ruptura, negando até mesmo o processo da existência de Deus, né? Correntes que surgem, a relação homem e natureza, onde o homem se coloca como um ser superior à própria natureza, produzindo é aquele que produz cultura. No próximo vídeo, veremos mais a respeito dessas correntes e os seus respectivos filósofos. Espero que tenha contribuído. Quaisquer dúvidas, me procure através do e-mail, pelo chat do Schools e nas nossas próprias aulas. Bons estudos, um forte abraço e até mais.